alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FII. E a gente sabe que os FIIs basicamente recebem aluguéis, ou seja, os fundos imobiliários têm imóveis que são alugados para inquilinos esses que pagam os aluguéis para o fundo, certo? Então é muito importante você saber se os contratos são de longo prazo, se são de prazo mais curto, se tem algum contrato grande vencendo ou qualquer coisa parecida, certo? E para você poder pesquisar isso e acompanhar isso de uma maneira bem rápida e fácil, o Clube FII tem a ferramenta Contratos. Vamos dar uma olhada? Vou usar de exemplo aqui então o FFCI, o Rio Bravo Renda Corporativa. E a gente vai então para a aba dos contratos dele. Então a gente começa a ver os gráficos. O primeiro mostra o prazo de vencimento desses contratos. Em dois gráficos, aqui é em relação à receita dos imóveis, e embaixo em relação à receita total do FII. No caso do FFCI, como toda a renda dele vem de imóveis, os gráficos são iguais, mas por exemplo, vamos supor um fundo que tenha também invista em outros fundos, ou que também invista uma boa parte em CRIs, por exemplo, ou em outros tipos de ativos. Esses gráficos então vão ter alguma diferença entre eles, porque o primeiro mostra em relação só à parte de imóveis e embaixo em relação à receita total do fundo. Ao colocar o mouse em cima a gente consegue ver qual fatia aquilo significa, ou passando o mouse a gente vê que, por exemplo, o FFCI tem 71% da sua renda em contratos acima de 36 meses, que é o prazo máximo. Pelas normas de divulgação da CVM sobre esses dados, é divulgado no máximo até 36 meses, em 3 e 3 meses. Então, até 3 meses, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12 e por aí vai. Então, a gente vê que ele tem contrato, uma partezinha aqui, 10% que vence em até 3 meses, 13% que vence de 15 a 18 meses, 3% que vence de 27 a 30 meses e uma boa parte que vence acima de 36 meses. Num fundo, às vezes, mais diversificado, você vai ver várias fatiazinhas, uma para cada períodozinho que tem algum contrato vencendo. Correndo um pouquinho mais para baixo, a gente vê os indexadores, também em dois gráficos, um por receita só da parte imobiliária e outro por receita do total do FII. No caso, de novo, do FFCI, é igual. Então a gente vê que ele tem uma boa dose de IGPM, 90% praticamente em IGPM, e um pedacinho em IPCA. Normalmente, contratos típicos são pelo IGPM e atípicos, às vezes pelo IGPM, às vezes pelo IPCA. Não é uma regra, você pode ter correção pelo IGPDI, pelo INPC, etc. Mas, sem dúvida, o IGPM é o mais comum, seguido pelo IPCA. E aqui a gente tem então o detalhamento dos contratos. Essas informações aqui são sempre capturadas dos relatórios, conforme o gestor vai divulgando, a gente vai colocando aqui. Pode algum fundo ter mais detalhes, pode algum fundo ter menos detalhes, exatamente pela divulgação que o gestor dá. Então, por exemplo, pegando esse primeiro aqui, Oncoclínicas do Brasil, locatário dos conjuntos 21 e 22 no segundo andar do edifício JK Financial Center. Qual foi o documento de onde essas informações, ou quais os documentos, aqui no caso 2, de onde essas informações foram retiradas e alguma observação. A gente também pode ter o tamanho da área, o nome do inquilino no caso, se tem direito a alguma revisional, qual é essa data, qual é o valor inicial, no caso o fundo não divulga, qual é o prazo de carência, qual é o índice de reajuste, se for o caso, e quando que a gente atualizou pela última vez. Então você tem todos os principais contratos listados aqui. Então a gente vê, por exemplo, que o contrato da Avenues teve a rescisão solicitada, isso lá atrás, quando o fundo adquiriu esse imóvel, etc. Um caso até razoavelmente incomum, vamos dizer assim. Alguns contratos já acabaram, e aqui no gráfico a gente tem a data de início e fim do contrato, e essa barrinha roxa vai avançando, barrinha vinho, né, vai avançando conforme estiver acabando o prazo. Então, esse aqui, a gente vê que é um contrato que está em curso há 1 ano e 12 dias, e que vai vencer daqui a 8 anos, 11 meses e 18 dias. É um contrato exatamente de 10 anos, que foi a locação
o fundo comprou esse imóvel totalmente locado para essa empresa de coworking. Então você sempre pode ver aqui nos documentos, é só copiar e colar e ler mais detalhes, se esses detalhes aqui não forem suficientes, se você quiser aprofundar a sua análise. Agora fica bem fácil de você poder acompanhar o portfólio de contratos que o fundo tem, não é verdade? E uma informação, claro que a gente fica muito dependendo da informação que o gestor manda e também do quanto aquele inquilino é significativo ou não. Então, por exemplo, num fundo de shoppings, normalmente você não tem o detalhamento dos contratos, porque são 100, 200, 300 inquilinos diferentes. Então, normalmente o gestor do fundo não vai detalhar o contrato de cada um deles. Normalmente isso é destinado só para aqueles inquilinos mais significativos. Então, às vezes você pode ter um fundo que você vai ter mais informações sobre um contrato e não tantas informações sobre outro contrato, porque aqui é um inquilino muito grande e do outro lado era um inquilino muito pequenininho. Então, essas informações elas são exaustivas, são completas com base no que o gestor divulga, mas a divulgação em si pode não ser 100% dos contratos, vai depender da relevância que cada inquilino tem dentro daquele fundo. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!